Fala, gente boa! Bom, eu tinha já adiantado, né, no vídeo anterior, tá, que infelizmente, né, e lamentavelmente existem poucas informações a respeito do antigo matadouro público municipal, que funcionava ali, onde hoje é Expoville, né, para ser mais exato, ali aquela parte equivalente ao restaurante, né, ao Ataliba e ao lago, tá? Uma dessas poucas informações que existem, tá, a respeito do matadouro, tá? Esse livro aqui, tá? Esse livro aqui ele é de 1965, tá? E ele faz ele traz um balanço do que foi a administração do Helmut Falgers, tá? Para quem não sabe, o Helmut Falgers, que era natural de Curitiba, né? E que praticamente toda a vida ele passou dele, né? Foi passado aqui em Joinville, tá? Ele foi prefeito de Joinville de 31 de janeiro de 1961 até 31 de janeiro de 1966, tá? Então, na página, entre as páginas 242 e 244, existem algumas fotos, né? E algumas míseras, né? Pouquíssimas informações a respeito do matadouro municipal, né? Então, aqui para vocês, né? Para que vocês tenham uma visão aqui dessa parte do livro, né? A respeito do matadouro municipal. Então, essa aqui era a fachada, né? Essa aqui era a fachada do matadouro municipal, né? Essa foto aqui é de 1965, possivelmente, né? E tem mais outras duas fotos, né? Do matadouro municipal, né? Não necessariamente do matadouro, né? Esse aqui é um carro, tá? Do matadouro municipal fazendo a entrega de carne, né? Em um dos frigoríficos da cidade. Possivelmente essa foto também é de 1965. Esse aqui era o local, né? Onde ocorreu o abate dos animais, tá? Bom, a última reforma pelo qual passou o matadouro municipal aconteceu justamente durante a gestão do Helmut Falgers, tá? Vamos supor que eu fosse um dono de um açougue, tá? Eu comprei o equivalente em carne, né? A 30 bois abatidos, tá? Bom, o que eu teria que fazer? Bom, eu teria que pagar, tá, uma taxa no valor de 200 cruzeiros, tá? Por cada boi que foi abatido, por cada um desses 30 bois, tá? Num decreto do dia 24 de janeiro de 1948, baixado, né, pelo então prefeito João Colim, tá? Foram criadas, né, foi criada essa taxa no valor de 200 cruzeiros, tá? E além dessa taxa que cada dono de açougue ele tinha que pagar por cada animal abatido, tá? Ele também pagava um imposto, tá? A prefeitura, tá? Então essa taxa de 200 cruzeiros por animal e mais esse imposto, né, o imposto da carne, era o que mantinha, o que sustentava o matadouro público municipal. Por incrível que pareça, o matadouro público municipal era uma empresa que gerava lucros, muitas vezes gerava superávit, ou seja, ele gerava um lucro muito acima do esperado, tá? Só que, embora fosse uma empresa, né, fosse um órgão municipal, público, né, que gerasse, como eu acabei de dizer, gerava muita receita, gerava muito lucro, ele tinha um quadro de pessoal muito reduzido, eram apenas 16 trabalhadores, tá? Então, quem trabalhava no matadouro público municipal? O zelador, vários motoristas, tá? Era a própria prefeitura que se encarregava de distribuir a carne entre os frigoríficos, entre os açougues da cidade, tá? E além do zelador, dos motoristas e, obviamente, dos açougueiros, também havia um veterinário, tá? O veterinário que trabalhava em 1965, no matadouro público municipal, era o doutor Euclides Moura Lima, tá? Então esse era o único veterinário que trabalhava ali, tá? Era justamente ele que inspecionava a qualidade das carnes, tá? Então, em média, eram 40 bois, eram abatidos 40 bois por dia, tá? E por mês, a média era de 750 bois abatidos, tá? 200 porcos eram abatidos, isso por mês, tá? E ainda 30 vitelos eram abatidos em média por mês, tá? Antes que vocês me perguntem o que é um vitelo, tá? O vitelo seria digamos, um bezerro criança, tá? É um bezerro que tem entre 4 e 20 semanas de idade, tá? E é um bezerro macho, tá? Então esse é um vitelo, tá? Então havia relativamente uma relativa, né, um consumo até bem expressivo
de carne de bezerro em Joinville, por incrível que pareça, tá? Então, coisas das antigas, tá? Mas voltando, tá? Por que que o matadouro público municipal ele acabou sendo extinto? Bom, a Expoville, que hoje é o Complexo da Expoville, ele foi inaugurado em 1970, tá? Caso não esteja enganado, em janeiro de 1970. Nessa ocasião, o prefeito era o Bender, né? O Wilson Bender, né? O saudoso Bender, né? Possivelmente um dos maiores prefeitos da história de Joinville. Mas voltando, tá? Pela própria existência da Expoville, tá? Além da Expoville, pouco tempo depois, isso já em 1971, foi concluído, a BR-101 ela acabou sendo concluída, tá? Então, em função da existência da Expoville e da BR-101, ela passar por essa região ela passou a ser valorizada e a se tornar uma região muito importante, tá? Então, não havia sentido em você manter, né, e se manter um matadouro público municipal nessa região, né? Então, como é que você vai atrair turistas, visitantes a Joinville, se logo na entrada principal da cidade você tem um matadouro público municipal? Então, não dá, né? E, além disso, tá, um outro motivo que levou à extinção, à desativação do matadouro público municipal foi o próprio crescimento da cidade, tá? Então, não tinha sentido uma cidade que cresce, como é o caso de Joinville, você manter um matadouro público municipal se a demanda por carne, se a procura por carne, ela aumenta de acordo com o aumento da população, tá? E ainda mais o matadouro, ele tendo um número bem reduzido de pessoal, de trabalhadores, né? Então, não havia outra alternativa senão desativar o matadouro, tá? E em 1972, quando o prefeito era o Harald Karmann, tá? Que era um médico, uma figura bem conhecida, né, pelos moradores mais antigos de Joinville, tá? No final de 1972, o matadouro público municipal ele veio a ser desativado, tá? E ali na virada de 72 para 73, aconteceu a demolição do matadouro municipal, tá? Repetindo, o matadouro municipal equivale hoje ao restaurante Ataliba e ao Lago da Expoville, tá? Por incrível que pareça, ali era o matadouro, tá? Uma outra informação bem rápida, tá? Eu acredito, né, principalmente aqui quem mora em Joinville, que boa parte dos moradores da cidade conheçam, pelo menos tem ouvido falar da Sociedade Glória, né? A Sociedade Glória que fica bem ali no coração do bairro de mesmo nome, né? Bom, por incrível que pareça, a Sociedade Glória, ela foi fundada em 1928, tá? Como um clube de futebol. Até 73, o Glória ele tinha uma equipe de futebol. Em 73, ela se tornou uma entidade apenas social. Eles têm uma equipe de bolão, né? Mas fora o bolão e o restaurante, infelizmente não tem mais nada, né? Essa é a Sociedade Glória hoje em dia, tá? Mas como eu estava dizendo, ela surgiu como um clube de futebol lá em 1928, tá? E o primeiro campo do que hoje é a Sociedade Glória, ele estava localizado a alguns metros do matadouro municipal. Sim, ali nas proximidades da Expoville já houve um estádio de futebol. Inclusive foi um dos primeiros estádios de futebol de Santa Catarina a ter iluminação elétrica, tá? Isso já lá nos anos 30, tá? Mas voltando, tá? A história do matadouro municipal, ela não termina aqui, tá? Bom, só para deixar vocês com fome, tá? Imagine aquele churrasco bem à moda gaúcha, tá? Recheado de sal, tá? Vocês já estão com água na boca, tá? Já estão com fome, tá? Bom, eu diria que em 1962 o preço da carne em Joinville estava mais salgado do que um churrasco à moda gaúcha, tá? Então houve um aumento absurdo e repentino do valor da carne, tá? Uma outra informação que eu tinha me esquecido, tá? A partir do governo do Helmut Falger, tá? Eu tinha dito que os açougueiros eles pagavam 200 cruzeiros, né? Por cabeça, né? Por cada animal abatido, tá? A partir da gestão do Helmut Falger, tá? Isso mudou, tá? O valor cobrado pela carne, ele passou a ser baseado no valor que os açougues, né, vendiam essa carne, tá? Então, feita a devida informação, a informação que estava faltando, tá? Como eu estava dizendo,
em 1962 houve um aumento repentino da carne em Joinville, né, dos valores, dos preços da carne, tá? E por causa disso, por iniciativa de 3 vereadores, tá, que eram o Gotthard, Hermes Gotthard Quesimodel, tá, do Paulo Clementino Lopes e do Arnaldo Budal Arins, por iniciativa desses 3 vereadores que eu acabei de citar, foi criada uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, com o objetivo, tá, de averiguar o porquê desse aumento dos valores da carne, tá? Nessa mesma época também houve um aumento repentino, tá, do valor nos valores das carnes em Florianópolis, tá? Só que por interferência do COAP era a Comissão de Abastecimento e Preços, tá? É um órgão ligado ao governo estadual. Então, por interferência da COAP, né, que é esse órgão que eu acabei de citar, os preços da carne em Florianópolis, eles passaram a ser tabelados. E a intenção desses 3 vereadores que eu citei ainda há pouco, do Gotthard Quesimodel, do Paulo Clementino Lopes, do Arnaldo Budal Arins, né, que criaram essa CPI, era justamente que acontecesse a mesma coisa aqui em Joinville, tá? Foram enviados vários telegramas ao Celso Ramos, né, que era o então governador de Santa Catarina, né? Foram enviados vários telegramas à diretoria da Coap, só que não adiantou de nada, eles não deram ouvidos, tá? Eles ignoraram esses telegramas, né? O preço da carne continuou absurdo, tá? E por iniciativa do Arnaldo Budal Arins foi feito um pedido, foram enviados telegramas para o governo federal. Em que pé terminou isso, se isso surtiu efeito, tá? A fonte que eu pesquisei, ela não me informa, tá? A minha fonte, né, só para variar, foi o Patrick Roger Pinheiro, né? Popular homem da BMW prateada, historiador da Câmara de Vereadores de Joinville, tá? Ele não me informou, né? O segundo texto do Patrick, ele não informa qual foi o desfecho dessa história. Se esse pedido de intervenção do governo federal, se isso aí surtiu ou não efeito, ele não me informa, tá? Bom. Então, de maneira, essa CPI, né, por motivo mais do que óbvio, ela ficou conhecida como a CPI do churrasco, tá? Então, para vocês, um fato bem inusitado, né, da história de Joinville, né? A época em que Joinville teve o seu matadouro público municipal, tá? Por incrível que pareça, tá? Então, esse foi o nosso primeiro cardápio histórico, tá? Do mês de maio, tá? Se alguém tem alguma lembrança, se alguém tem alguma informação adicional a respeito do matadouro público municipal, por favor, comentem aqui embaixo, vocês têm liberdade total para comentar, só não vale chamar este pobre, esquecido e anônimo youtuber de americano, de flamenguista, né? Ou seja, não vale me xingar, tá? E como sempre, e tradicionalmente, fui!